Eles se chamavam de pobres cavaleiros de Cristo, monges guerreiros que faziam votos de pobreza, castidade e obediência. Homens que deveriam viver sem luxos nem ambições. Mas em pouco mais de um século, esses monges pobres se tornaram banqueiros secretos de reis, donos de terras em toda a Europa e a organização mais rica e temida do mundo medieval. Como uma ordem nascida para proteger peregrinos indefesos conseguiu se transformar na potência mais rica e temida do mundo? E mais importante, por que foram traídos e destruídos em uma infame Sexta-feira 13, acusados de heresia e queimados vivos? Nesta saga, vamos revelar a ascensão meteórica dos Cavaleiros Templários, os segredos que teriam descoberto sob o Templo de Salomão, a queda brutal que os levou à fogueira e a lenda que diz que eles nunca desapareceram de verdade. Esta é a história proibida dos Cavaleiros Templários. O século XII era um tempo de fé e sangue. Jerusalém havia sido conquistada pelos cruzados em 1099, mas a vitória não trouxe paz. As estradas que levavam à Cidade Santa eram um pesadelo. Peregrinos vindos de toda a Europa, camponeses, nobres, até reis, arriscavam a vida para tocar os lugares sagrados. Muitos nunca chegavam. Assaltados, escravizados ou mortos, seus corpos ficavam espalhados pelo caminho. Foi nesse cenário que surgiu um cavaleiro francês chamado Hugues de Payens. Ele não era rei, nem papa, mas tinha uma visão ousada. Criar uma irmandade de guerreiros que também fossem monges. Homens que viveriam sob votos de pobreza, castidade e obediência, mas que empunhariam a espada para proteger os indefesos. Em 1119, Hugues reuniu apenas 8 companheiros, 9 homens contra um mundo em guerra. Eles se chamaram de Pobres Cavaleiros de Cristo. O rei Balduíno II de Jerusalém, impressionado com a devoção do grupo, lhes concedeu um lugar para viver. Uma ala de seu palácio construída sobre as ruínas do antigo Templo de Salomão. Foi ali, no Monte do Templo, que nasceu o nome que ecoaria pelos séculos: Cavaleiros Templários. Mas havia algo de enigmático nessa escolha. O Monte do Templo era um dos lugares mais sagrados e misteriosos do mundo antigo. Ali, segundo a tradição, ficava a Arca da Aliança, o objeto que guardava as tábuas da lei entregues a Moisés. E logo surgiram rumores. Enquanto alguns cavaleiros protegiam peregrinos, outros cavavam sob as pedras do templo, noite após noite. O que buscavam? Ouro? Relíquias? Manuscritos proibidos? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Mas essa aura de segredo seria a marca registrada da ordem desde o início. O que sabemos é que em poucos anos, aqueles 9 cavaleiros se transformaram em uma força respeitada. Sua disciplina era rígida. Não podiam beber, não podiam caçar, não podiam sequer beijar uma mulher, nem mesmo a própria mãe. Dormiam em dormitórios coletivos, comiam em silêncio, obedeciam sem questionar. Eram monges, mas monges de espada em punho. E essa combinação, fé absoluta e disciplina militar, seria a semente de um poder que cresceria muito além do que qualquer um poderia imaginar. O ano era 1129. No Concílio de Troyes, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo foi oficialmente reconhecida pela Igreja. Esse momento mudou tudo. Os templários passaram a responder apenas ao Papa. Nenhum rei, nenhum bispo, nenhum senhor feudal tinha autoridade sobre eles. Isso era revolucionário. Em uma Europa fragmentada, onde cada feudo tinha suas próprias leis, os templários se tornaram uma ordem internacional, com privilégios que ninguém mais possuía. A partir daí, as doações começaram a chover. Nobres entregavam terras, aldeias inteiras, castelos. Camponeses doavam parte de suas colheitas. Reis ofereciam ouro e privilégios. Tudo em nome da salvação da alma.
Em poucas décadas, a ordem já possuía propriedades em toda a Europa, possuindo propriedades desde vinhedos na França a terras férteis na Hungria, criando uma rede de poder que se estendia por toda a Europa. Cada pedaço de terra produzia riqueza, cada moeda ia para os cofres templários. Mas não era apenas a riqueza material, era também a reputação. No campo de batalha, os templários eram vistos como guerreiros invencíveis. Eram os primeiros a atacar, os últimos a recuar. Lutavam até a morte, porque acreditavam que o martírio os levaria direto ao paraíso. Essa combinação, fé absoluta e disciplina militar, fez deles a tropa de elite das cruzadas. Reis e príncipes confiavam nos templários para liderar ataques decisivos. Em pouco tempo, a cruz vermelha sobre o manto branco se tornou um símbolo de poder e temor. Mas o que realmente diferenciava os templários não era apenas a espada, era a mente, a genialidade de transformar fé em um império econômico. Imagine um peregrino francês que deseja viajar até Jerusalém. Ele não pode carregar sacos de ouro pelas estradas infestadas de ladrões. Então, ele deposita seu dinheiro em uma casa templária em Paris. Recebe em troca um documento, uma nota de crédito com símbolos secretos. Quando chega à Terra Santa, apresenta o documento em outra casa templária e recebe o valor equivalente em moedas locais. Era o primeiro sistema bancário internacional da história. Séculos antes de Wall Street, os templários já inventavam a transferência de crédito. Reis e nobres logo perceberam a utilidade. Precisavam financiar guerras? Emprestavam dos templários. Queriam guardar tesouros? Depositavam nos cofres templários. A ordem se tornou banqueira da Europa e, com isso, mais poderosa do que qualquer reino. No auge, possuíam milhares de propriedades, dezenas de fortalezas inexpugnáveis, uma frota naval própria e uma rede de casas templárias espalhadas por todo o continente. Eram banqueiros, guerreiros, diplomatas e construtores. Pobres? Não mais. Os cavaleiros templários haviam se tornado a organização mais rica, mais poderosa e mais temida da Idade Média. E com a riqueza veio também a arrogância. Não pagavam impostos, não respondiam a nenhum rei. Sua lealdade era apenas ao Papa e, na prática, apenas à própria ordem. Imagine o impacto disso em uma Europa onde cada monarca lutava por poder. De repente, havia uma organização internacional, com exércitos próprios, navios próprios, rotas comerciais próprias e um tesouro que rivalizava com o de qualquer coroa. Para muitos, eram heróis da cristandade. Para outros, um Estado dentro do Estado. E quanto mais cresciam também os rumores. Cofres subterrâneos cheios de ouro, manuscritos secretos trazidos de Jerusalém, mistérios que nem mesmo a igreja ousava revelar. Foi exatamente essa ascensão meteórica que plantou a semente da sua queda. Porque em um mundo de reis endividados e papas desconfiados, ninguém tolera rivais que parecem intocáveis. Mas, para entender a raiz desses rumores e do segredo que eles guardavam, precisamos voltar ao início de tudo, ao Monte do Templo. Quando o rei Balduíno II concedeu aos templários uma ala de seu palácio em Jerusalém, ninguém imaginava o que aconteceria a seguir. O local não era qualquer lugar, era o Monte do Templo, onde, segundo a tradição, havia estado o Templo de Salomão. Um espaço carregado de simbolismo, mistério e lendas. Logo surgiram rumores. Enquanto alguns cavaleiros protegiam peregrinos, outros cavavam sob as pedras antigas, noite após noite. O que buscavam? Alguns diziam que procuravam a Arca da Aliança, o cofre sagrado que guardava as tábuas da lei. Outros diziam que caçavam o Santo Grau, o cálice usado por Cristo na última ceia. Mas havia ainda teorias mais ousadas.
que os templários buscavam manuscritos secretos, conhecimentos proibidos, talvez até tecnologias de civilizações perdidas. O certo é que após anos de escavações, algo foi encontrado. O que exatamente, ninguém sabe. Mas a partir desse momento, a ordem mudou. Os templários deixaram de ser apenas guerreiros devotos. Tornaram-se guardiões de um segredo. Um segredo que, segundo as lendas, poderia abalar os alicerces da própria igreja. As lendas contam que os templários encontraram não apenas relíquias, mas também conhecimento proibido. Textos que falavam de uma espiritualidade diferente, mais próxima do Oriente do que de Roma, onde Deus não estava apenas na igreja, mas dentro de cada ser humano. Essa visão se aproximava do gnosticismo, uma corrente que pregava a divindade interior, a busca pelo conhecimento espiritual direto, sem a necessidade de padres, sacramentos ou templos. Para Roma, isso era uma ameaça mortal. Se cada homem pudesse encontrar Deus dentro de si, qual seria o papel da igreja? Outras lendas falam de descobertas ainda mais perigosas. Ossuários escondidos que conteriam os restos mortais de figuras centrais do cristianismo, João Batista, Maria Madalena, até mesmo Jesus. Se isso fosse verdade, e se viesse à tona, destruiria a base da fé cristã. É claro, não há provas históricas dessas descobertas. Mas o simples fato de tais rumores existirem já era suficiente para cercar os templários de um ar de mistério e suspeita. E talvez explique por que, quando a ordem caiu em desgraça, as acusações contra eles não foram apenas de ganância ou traição política. Foram acusações de blasfêmia, cuspir na cruz, negar Cristo, adorar ídolos estranhos. Acusações que, verdade ou não, ecoavam os rumores de que os templários haviam tocado em segredos que jamais deveriam ser revelados. No início do século XIV, a Ordem do Templo era mais rica do que muitos reinos da Europa. Reis confiavam a eles fortunas inteiras, pediam empréstimos para financiar guerras e dependiam da rede templária para manter seus tronos. Entre esses reis estava Filipe IV da França, chamado o Belo, um monarca orgulhoso, mas falido. Suas campanhas contra a Inglaterra e a Flandres haviam drenado os cofres do reino. Filipe devia somas colossais aos templários, e como todo devedor cercado pela própria ambição, começou a odiar seus credores. Aos olhos do rei, os monges guerreiros já não eram santos defensores da fé. Eram banqueiros poderosos, donos de terras, castelos e navios. Um império dentro do império. E um rei não tolera rivais. Foi então que a inveja e a necessidade se uniram em uma decisão sombria. Filipe não pagaria suas dívidas. Ele destruiria a ordem. Na madrugada de 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira, o plano foi executado. Naquela madrugada, as espadas do rei acordaram os templários em suas camas. Portas arrombadas, espadas desembainhadas, prisões em massa. O rei acusava a ordem de crimes impensáveis: cuspir na cruz, negar Cristo, praticar rituais obscenos, adorar ídolos demoníacos. Eram acusações cuidadosamente escolhidas. Não bastava destruir os templários financeiramente. Era preciso destruir sua reputação, sua imagem de santos guerreiros. A notícia se espalhou como fogo. Em poucas semanas, a glória da Cruz Vermelha havia se transformado em vergonha pública. A data ficou marcada para sempre na memória popular. A sexta-feira 13, o dia em que a sorte abandonou os cavaleiros templários.
Presos em masmorras úmidas, os templários foram submetidos a torturas brutais. Membros quebrados, corpos queimados, noites sem fim de tormento. Sob dor inimaginável, muitos confessaram crimes que jamais haviam cometido. Confissões arrancadas pelo ferro e pelo fogo. Entre os prisioneiros estava o grão-mestre da ordem, Jacques de Molay. Durante 7 anos, ele resistiu, negou, recuou, confessou sob tortura e depois retratou suas palavras. Mas o destino já estava selado. Em 1314, em Paris, Jacques de Molay foi levado à fogueira, o último mestre templário, acorrentado. Poucos meses depois, o improvável aconteceu. O Papa Clemente V morreu em abril de 1314, consumido por uma doença repentina. Em novembro do mesmo ano, o rei Filipe IV caiu de seu cavalo durante uma caçada e morreu aos 46 anos. Para muitos era apenas coincidência, para outros era a prova de que a maldição de Jacques de Molay havia se cumprido. O fim dos templários foi brutal, mas não absoluto, porque na noite anterior às prisões, a frota naval templária desapareceu dos portos franceses. Navios carregados de ouro, relíquias e talvez segredos. Para onde foram? Ninguém sabe, mas essa é outra história. O que é certo é que em 1314, a Ordem do Templo havia sido destruída, seus líderes queimados, suas terras confiscadas, sua glória transformada em cinzas. E ainda assim, a lenda apenas começava. Na noite anterior às prisões em massa de 1307, algo extraordinário aconteceu. A frota naval templária, ancorada nos portos franceses, simplesmente desapareceu. Navios carregados de ouro, relíquias e documentos secretos zarparam em silêncio, sumindo no horizonte. Para onde foram? Alguns dizem que navegaram até Portugal, onde a monarquia era aliada da ordem. Outros acreditam que rumaram para a Escócia, onde o rei Roberto Bruce, excomungado pelo Papa, teria acolhido os cavaleiros. Há ainda quem defenda que cruzaram o Atlântico séculos antes de Colombo, levando consigo mapas secretos herdados de antigos navegadores. O certo é que quando os soldados do rei Filipe chegaram aos portos, encontraram apenas cais vazios. O tesouro templário havia desaparecido. E com ele nasceu a lenda da Frota Fantasma. A destruição oficial da ordem não significou o fim dos templários. Muitos cavaleiros foram acolhidos em outros países. Em Portugal, transformaram-se na Ordem de Cristo, que herdou suas terras, seus símbolos e até seus navios. Foi sob essa bandeira que, mais tarde, navegadores como Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral levariam a cruz templária aos mares ainda desconhecidos. Na Escócia, acredita-se que os templários lutaram ao lado de Roberto Bruce na Batalha de Bannockburn, em 1314, ajudando a garantir a independência. E não parou por aí. Séculos depois, símbolos templários começaram a surgir em lugares onde jamais deveriam existir. Em Rhode Island, nos Estados Unidos, ergue-se a enigmática Torre de Newport, uma construção circular de pedra que desafia a história oficial. Sua arquitetura lembra mais um castelo medieval europeu do que uma obra colonial americana. Em Minnesota, foi descoberta a misteriosa Pedra Rúnica de Kingston, coberta por inscrições antigas que alguns acreditam ter sido deixadas por exploradores nórdicos, ou talvez por templários. E na Capela de Roslin, na Escócia, um dos lugares mais envoltos em simbolismo templário, há esculturas de plantas do Novo Mundo, como a aloe vera e o milho,
esculpidas décadas antes de Colombo chegar à América. Coincidência? Ou evidência de que os templários cruzaram o Atlântico séculos antes da história reconhecê-los? O certo é que onde quer que esses sinais apareçam, em torres, pedras ou capelas, eles parecem sussurrar a mesma mensagem. Os templários podem ter ido mais longe do que imaginamos. Com o passar dos séculos, o nome templário desapareceu das crônicas oficiais, mas seus símbolos nunca deixaram de existir. A cruz vermelha, os rituais de iniciação, a ideia de uma fraternidade secreta que ultrapassa fronteiras e reinos, tudo isso sobreviveu, mudando apenas de forma e de nome. Muitos historiadores veem nos templários a semente da maçonaria moderna, que herdou seus emblemas, lendas e a crença num conhecimento oculto guardado apenas pelos iniciados. Outros apontam para os Rosacruzes, as sociedades herméticas e até para as ordens militares que vieram depois, todas, de alguma maneira, carregando o mesmo eco espiritual. Esses ecos atravessaram séculos, ressoando em símbolos gravados em pedra, em rituais esquecidos e em ideias que ainda hoje falam de lealdade, segredo e busca pela verdade. Mesmo destruídos, os templários jamais desapareceram por completo. Sua história tornou-se mito. E o mito, mais poderoso do que qualquer espada, continua atravessando o tempo. Durante 2 séculos, os cavaleiros templários foram a lâmina e o escudo da cristandade. Começaram como 9 monges guerreiros, pobres e devotos, jurando proteger peregrinos indefesos nas estradas da Terra Santa. Em pouco tempo, tornaram-se banqueiros de reis, senhores de terras, donos de fortalezas e navios. Criaram o primeiro sistema bancário internacional, acumularam riquezas inimagináveis e conquistaram fama de guerreiros invencíveis. Mas também despertaram inveja, medo e ódio. Foram acusados de heresia, torturados, queimados. O último grão-mestre, Jacques de Molay, morreu em chamas, lançando uma maldição que ecoou pela história. Oficialmente, a ordem foi destruída, mas seu legado não desapareceu. A frota fantasma que sumiu na noite anterior às prisões, a Ordem de Cristo em Portugal, que herdou seus símbolos e navios, as lendas de templários na Escócia, na América, em sociedades secretas que ainda hoje carregam seus sinais. Foram guerreiros, banqueiros ou guardiões de um segredo que o mundo ainda não estava pronto para conhecer? Essa é a pergunta que atravessa os séculos. E talvez seja por isso que mais de 700 anos depois ainda falamos deles. Porque os templários não são apenas história. São mito, são advertência, são mistério. E enquanto houver símbolos gravados em pedra, lendas sussurradas em capelas e tesouros escondidos em mapas antigos, a ordem do templo jamais terá desaparecido por completo. A busca pela verdade continua. Qual é a sua teoria? Deixe nos comentários. E se você gostou de desvendar este mistério, inscreva-se no canal Sabedoria do Universo para mais histórias que o tempo tentou esconder.